Não perca a Live das Lives, às 18 horas. Oferecimento Copa da Federação, a maior competição do futebol de base da Bahia. Realização, Federação das Escolas de Futebol da Bahia. Renato, boa noite, Renato. Boa noite, presidente Reinaldo, professor Reinaldo. Boa noite a todos os professores de escolinhas espalhados por esta Bahia com 417 municípios. E eu quero iniciar agradecendo a Deus, né, por essa belíssima oportunidade de estar interagindo com todos vocês, mas particularmente a você, presidente, que Deus iluminou e colocou essa ideia maravilhosa de se valorizar a essência do futebol, porque a essência está justamente nos professores das escolinhas, porque foi assim que eu também comecei no futebol, né? Nós viemos da essência, e eu quero lhe parabenizar por esta sensibilidade, por Deus te iluminar e dar essa ideia de se fazer um projeto tão audacioso como é esse projeto da Federação das Escolas de Futebol do Estado da Bahia. Parabéns, professor Reinaldo, e parabéns a você, a cada um, né, dos professores de escolinha que está nos assistindo a partir desse momento. Claro, é evidente que a gente fica um pouco triste, porque hoje o Bahia está jogando, o jogo começou às 19 horas, então é normal que haja uma fuga de professores, porque está no sangue assistir futebol. Mas eu quero, né, desde já, te agradecer essa oportunidade a toda a sua equipe e dizer do orgulho que temos em estar também participando desse grandioso projeto que vai abalar as estruturas do futebol do Brasil. Muito obrigado, fico muito feliz com as suas palavras, vindo de você, realmente uma pessoa com uma larga experiência no futebol de base, no futebol profissional. Você conduziu o Ipitanga em momentos gloriosos, inesquecíveis. Nós vimos goleadas em cima um dos melhores times do nosso estado e foi, na época, também um dos melhores times do Brasil. E o Esporte Clube Ipitanga é, na verdade, um orgulho para todos os baianos, porque foi um time que veio sendo construído aos poucos, e é isso que eu gostaria, e com certeza a maioria dos professores e professoras que estão nos ouvindo, nós gostaríamos de saber um pouco dessa sua trajetória, Renato, uma trajetória gloriosa, né, junto ao Ipitanga, e nós temos essa curiosidade porque o Ipitanga, ele, se eu não me engano, ele era chamado de o Laranjinha Mecânica, não é isso? Vamos lá, um pouco dessa história bonita aí pra gente. É verdade, professor Reinaldo. Na verdade, começou um pouco antes. Nós somos moradores aqui do bairro de Tinga, aqui no município de Lauro de Freitas, há 45 anos. Eu sou soteropolitano de nascença, nasci em Salvador, né, há 58 anos, mas já moro aqui no bairro de Tinga, o maior bairro da cidade de Lauro de Freitas, né, o mais populoso. São 110 mil pessoas, e aqui nós começamos a nossa história. Quando viemos de lá do Chame-Chame, ali no centro, próximo ao centro nervoso da capital baiana, e nós éramos jogadores de praia, então nós não jogávamos de chuteira. E ao chegar aqui aos 14 anos, nós fomos jogar lá na defesa. Contar um pouquinho a história para que as pessoas entendam como é que começou tudo, né? E nós tivemos a oportunidade de chegar a sermos muito bem tratados, né? Abraçados aqui no município, aqui no nosso bairro, e graças a Deus
né, ao longo desses 45 anos, pudemos construir várias coisas. E uma dessas coisas foi fazer futebol amador aqui no bairro de Tinga, onde eu fui responsável, junto, claro e evidente, com outros companheiros, pelo projeto Bola no Pé, Boletim na Mão. Nós tínhamos 250 alunos, todos eles, né, fardados. Eles fardados, né? Conseguimos naquela ocasião um patrocínio e todos eles tinham a sua fardazinha, né? Estudavam, né? No tempo normal, no contraturno eles tinham futebol, basquetebol, handebol, futsal, inglês e espanhol. Então, nós viemos disso. Você que é professor, que está nos ouvindo, que está nos vendo pela primeira vez, não achem estranho. Eu vim de onde vocês estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí, que é dar oportunidade àquelas crianças que, às vezes, nunca serão jogador de futebol, mas serão seres humanos, né, que vão respeitar os outros seres humanos. E por que isso? Porque existe a figura do professor de escolinha. Então, nós viemos disso, professor Reinaldo. E para chegar, claro, evidente, eu fui um dos responsáveis, né, pela criação do Ipitanga, até no seu nome e também nas cores, porque eu julguei que a Holanda de 1974, de Cruyff, né, comandada por Rinus Michel, era o melhor modelo, né, de futebol jogado que eu vi jogar, porque era um futebol total. Hoje fala-se muito, né, de que um time está empurrando o outro, né, que um time está não deixando o outro jogar. Isso tudo em 1974, nós já assistimos e vimos, né, aquele time maravilhoso de John Cruyff fazendo maravilhas, e só não foi, infelizmente, campeão, porque no futebol nem sempre o melhor vence, né? E aí criamos o Ipitanga em 2003, né, colocamos 16 jogadores em Bahia Vitória, um número nunca antes visto. Ultrapassamos a velha catuense, né, do saudoso Antônio Pena, que colocou Bobô, Sandro e outros 3 jogadores. Mas na quantidade, na qualidade que nós colocamos, né, teve Índio, Narciso, que está aí, né? Narciso, nesse momento, está aí, acompanhando a live. O pessoal lá de Fortaleza está acompanhando, porque foram atletas que passaram nas nossas mãos, né, com um grupo maravilhoso, com técnicos maravilhosos, né, técnico Alci Silva, que vai estar retornando para o Ipitanga, né, nos meses próximos, vindouros aí, e eu tenho certeza que nós faremos um grande trabalho. Mas eu quero centrar, me permita, professor, centrar esforços, né, na FEF, e dizer a você que está nos assistindo nesse momento, aposte as suas fichas no projeto comandado por este professor, que é o presidente Reinaldo, e toda a equipe que ele está juntando para fazer esse trabalho maravilhoso. E eu vou voltar a dizer, e vou ser enfático, será o maior projeto de divisão de base do Brasil. Eu quero lhe parabenizar, professor, sabe, por esta visão extraordinária que Deus, né, concedeu, colocou no teu coração, e que você, de uma forma corajosa, está empreendendo, e eu tenho certeza que será uma grande Copa, e já está vizinha, já daqui a pouco você vai botar para funcionar tudo isso, e a Bahia Esportiva e o Brasil Esportivo vai, com certeza, o Brasil do futebol vai agradecer muito, né, pela criação da Federação das Escolas de Futebol do Estado da Bahia. Muito obrigado, professor. Eu tenho certeza que essa felicidade que eu estou sentindo aqui, ouvindo as suas palavras, está sendo também recebida por vários e vários outros professores que estão nos ouvindo, e aqueles que estarão nos ouvindo, né? Porque essa live ela vai ficar disponível aos sábados, sempre às 18 horas, para que ela possa ser curtida, assistida. Mas eu gostaria muito de pontuar que, para que um time vença, nós precisamos escalar uma senhora seleção. E eu já fiz esse convite, não
não foi apenas uma vez, mas algumas vezes. Estou sempre te chamando para que você assuma o nosso departamento, a nossa superintendência de esportes, porque não é só que eu acredito, mas são muitas pessoas que dizem que você é a pessoa indicada para dirigir a superintendência de esportes, algo que a gente já conversou e eu fico sempre lhe cutucando para que você realmente arranje um tempinho, tenha essa disponibilidade, dê essa força, porque com certeza, Renato, nós estamos buscando o troféu. Mas esse troféu, ele só vai ser alcançado, nós só iremos ganhar com a participação de todos. E alguns precisam estar na frente em determinadas áreas, e são muitas as áreas que a FEF vai atuar. Nós temos a área da documentação, nós temos áreas da captação de recursos para você manter a sua escola e todos os professores e professoras de projetos sociais que estão associados à Federação das Escolas de Futebol da Bahia, e com certeza a gente precisa de um time forte, porque a demanda é grande e ela também é grandiosa no sentido do merecimento, porque esses professores e essas professoras, Renato, eles são os verdadeiros heróis. São eles que buscam os meninos, colocam dentro de campo, que tomam conta, que levam para campeonato, que arranjam ônibus, que arranjam lanche, que arranjam o dinheiro da inscrição do campeonato e os verdadeiros heróis. Mas todos nós que trabalhamos com isso, que buscamos esse troféu, precisa, de fato, de um instrumento que organize todo o segmento e que tenha essa representatividade. Ele possa chegar no Congresso Nacional, que possa chegar numa Assembleia Legislativa, possa chegar numa Câmara dos Vereadores, que possa chegar ao prefeito, que possa chegar às ONGs, para fazer parcerias, para a gente trabalhar não só com futebol, mas com o meio ambiente, com a questão da fome, com a questão da educação, a da saúde, e tudo isso, eu acho que o caminho, e ele está sendo traçado, é exatamente por onde está sendo. A gente precisa fortalecer a federação. Essa federação, ela está sendo construída a 4 mãos. Num primeiro momento, eu estou assumindo a direção da FEF, mas nós teremos eleições. Todo e qualquer professor e professora, dirigente de escolinha de futebol associado à federação, vai poder ser o presidente, vai participar das eleições, vai se candidatar naturalmente e vai, então, apresentar as suas propostas no bem coletivo, né? Para o bem coletivo. Nós estamos, nesse momento, trabalhando como se fosse um filho. Ele está nascendo. Daqui a pouquinho, a gente vai precisar cuidar todos os dias, trocar as fraldas, fazer as mamadeiras, e ele vai crescendo. Mas ele precisa, essa criança, ela precisa ser cuidada. E ela é cuidada pelos pais, é cuidada pelos padrinhos, pelos tios, pelos avós. É assim que a FEF vai ser. Todos nós iremos. A FEF é um instrumento que, na verdade, não é de ninguém. Ela é uma federação que ela está determinada, ela está instrumentalizada para desenvolver o que um projeto social precisa. Precisa de quê? Precisa de campo, precisa de uniforme, precisa de bolas, acessórios, de professores, precisa de algumas outras coisas que envolvem aí o seu desenvolvimento. Mas, principalmente, nós precisamos de representatividade. E é isso que nós estamos fazendo agora.
E estamos querendo colocar um time forte, Renato. E esse time forte, comandar a FEF, tem que passar por algumas experiências. E você tem uma larga experiência. Quando nós fizemos a apresentação da live da semana passada com o Albino, o que eu, na verdade, já tinha pautado é que eu digo, olha, Renato Braz precisa vir aqui para ele dar a palavra dele. Ele tem, além da palavra do futebol, tem a palavra do Senhor. Você é pastor, você tem uma legião de fãs, não só em Lauro de Freitas, mas na área metropolitana e até fora dela, né? Porque agora, recentemente, eu estive em Santo Antônio de Jesus. Na verdade, eu estive online e eu já soube da sua caminhada por lá. Gostaria até um pouco que você falasse sobre isso, falasse um pouco dessa sua relação com a FEF, o que é que você realmente pensa em que nós podemos alcançar o êxito, e gostaria muito que você também falasse com as suas próprias palavras o que você já me falou e vem me falando durante essa semana relacionada com a Europa. Então, eu queria que você, Renato, tivesse o prazer, né, de falar para o nosso público, que, na verdade, o nosso público somos nós mesmos, né, os de futebol. Então, e os pais também. Então, nada melhor do que falar um pouco disso que está sendo entendido, que está sendo transmitido aqui para a gente. Então, acho que você é que deve colocar isso aí no ar, tá bom? Um grande abraço, vamos lá. Professor Reinaldo, mais uma vez eu quero te agradecer e aqui já estendendo esse agradecimento a todos vocês, professores espalhados por todo o país, especialmente, claro, evidente, pela nossa Bahia. E quando eu sou provocado pelo presidente e também convidado para aceitar o cargo de superintendente na área de futebol, né? Porque esporte na FEF é futebol, né? E, claro, evidente, eu fiquei extremamente lisonjeado, né? E quero aqui, de viva voz, dizer a cada uma das pessoas que está nos ouvindo que, na verdade, nós não queremos tomar lugar de ninguém, tá? Sem a presença de vocês, sem a figura de vocês, professores, nós não estaríamos aqui, o professor Reinaldo não estaria aqui, a equipe, né, que está nos bastidores trabalhando incessantemente para fazer uma das melhores e maiores Copas que já existiu nesse país, porque é isso que vai acontecer. E eu me sinto lisonjeado e quero dizer aqui de viva voz que eu aceito o convite, viu? Porque eu gosto de desafios. Eu gosto de desafios. E vou explicar ao senhor presidente e a vocês, colegas, professores, porque eu volto a dizer, o meu histórico é disso aí. Nós aprendemos no campo de várzea a fazer o que nós gostamos. Porque depois do Jesus que eu prego, depois do Jesus que eu professo a minha fé, depois da minha família, porque a minha e a sua igreja primeiro tem que ser a minha e a sua casa. A minha igreja é a minha casa. Eu tenho que pregar o que eu vivo, né? E eu prego como pastor e eu vivo o que eu prego. E aqui eu aproveito porque o presidente me abriu essa possibilidade. Em Filipenses 4,13 tem assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, a saber, Cristo Jesus. A minha vitória e a sua vitória está em Cristo. E aqui eu não estou falando de religião, fique tranquilo, viu? Fique cavalheiro. E você que é mulher, fique tranquila também, porque eu tenho certeza que é plano do presidente, né, abrir o leque para as mulheres fazer um grande trabalho também. Então, quando o presidente me faz esse convite, me faz essa provocação, eu estava comentando com ele ainda no dia de hoje. Ele disse, presidente, eu tive a oportunidade de sair do futebol amador. O que eu quero dizer a você que está aí, né, nos locais, nos municípios longínquos dessa Bahia, que você pode alcançar a sua vitória. Não pense que você não pode alcançar o que você almeja, o que está no seu coração. Se pegue com Deus
e vá em frente, porque Deus é Deus que dá a vitória. Então, eu saí da várzea aqui do futebol da Itinga, do bairro que eu moro há 45 anos, né? De um projeto esportivo, como você tem o seu aí, onde tinha 250 crianças, 250 garotos, que foram oportunizados, inclusive formados em línguas inglês e espanhol. Não é só futebol. Essa é a diferença. Por isso que vocês são chamados de professores. Nós somos chamados de professores, porque não é só ensinar futebol, é ensinar a ser homem, a ser cidadão do mundo. E é isso que vocês são. Então, é um prazer muito grande estarmos juntos. E aqui, meu presidente, eu me orgulho de estar ao seu lado, de estar ao lado de cada professor de escolinha espalhado por essa Bahia. Eu quero dizer a você que a nossa função, e aí foi essa prerrogativa que me foi dada, eu tenho que buscar fazer o melhor pela FEF, porque fazer pela FEF é fazer por você. Porque os grandes clubes brasileiros vão buscar jogador na mão de vocês. É a porta que os grandes clubes encontram. Antigamente eram chamados de olheiros. Hoje eles são prospectores. E nós temos que valorizar o professor das escolinhas, aquele que pega o filho daqueles que estão saindo para trabalhar e estão livrando da marginalidade, estão livrando do uso das drogas, estão ensinando a ser homens e homens para o mundo. Tudo isso está englobado na FEF. E eu tenho orgulho de dizer a você que está nos vendo e nos assistindo e nos ouvindo, a FEF, através desse homem que está nesta live, que é o presidente da Federação das Escolas do Estado da Bahia, né, Reinaldo, o professor Reinaldo, vai revolucionar o futebol, não só da Bahia, vai revolucionar o futebol de base de todo o Brasil. E para mim é um orgulho muito grande, professor, e cada um dos professores que está nos assistindo, é um prazer e uma honra. Claro, é evidente que quando ele me deu me fez esse convite, eu fui buscar alternativas. Eu tenho que buscar alternativas para trazer e acoplar a este projeto maravilhoso. E eu disse ao presidente, presidente, o que é que o senhor acha de nós trazermos o Diambás aqui para a Bahia, para ser parceira da FEF? Ele me perguntou, mas Renato, o que é o Diambás? Eu disse, espera aí que eu vou lhe mostrar o que é Diambás. E passei para ele, através do WhatsApp, o que é o Diambás. O Diambás é um braço europeu, né, europeu-africano, que vai estar aqui, né, e este homem que está aqui, o professor Reinaldo, né, me autorizou a ir em busca disso, e nós já estamos na tratativa para trazer o Diambás para ser parceiro da FEF e fazer com que você tenha ligação direta da sua escolinha para a FEF, para o mundo. Porque é isso que nós precisamos, valorizar você, professor das escolinhas. Claro, é evidente, eu não posso dizer o que a FEF vai fazer com você, professor, porque quem tem que dizer isso é o professor Reinaldo, que é o presidente. Eu posso dizer a você e declarar a você que eu estou muito feliz e contente com o que eu ouvi, mas que com certeza o presidente vai passar para vocês, porque quem tem que ser valorizado nesse mercado chamado escolinha de futebol no Brasil são vocês, professores. Eu vi aqui um professor reclamando, nós temos que ser valorizados, nós temos que ser ouvidos. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de você ter ouvido, mas fundamentalmente vocês terem voz. E com a FEF, com a presidência do professor Reinaldo e com toda a equipe que ele está montando, vocês vão ter voz, vez e ação, porque vocês terão uma oportunidade que nunca antes foi oferecida a vocês. E Deus proporcionou a esse homem, professor Reinaldo, o presidente da FEF, de colocar isso à disposição para todos vocês. E aí, presidente, me perdoe, mas eu faço essa provocação, porque que tem que falar dessas coisas boas que serão, né, ofertadas e oferecidas justamente, de forma justa, a esses professores, é o senhor que é o presidente da FEF. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, meu querido. Um beijo aí no seu coração, de sua família. Vou fazer isso aí sempre durante essa live. Estou mandando porque você cativou.
entendeu? Estou muito feliz que você tenha aceito esse convite. Estava faltando essa amarração, mas aí eu disse, vou fazer uma surpresa aqui ao Renato, e a Superintendência de Esporte precisa de você, entendeu? Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Você tem a metodologia de trabalho afiada. Eu tenho certeza que você, como pastor, você já tem essa relação com as pessoas, de querer ajudar, de querer se doar, de querer levar a palavra não só de Deus, mas os bons costumes e as boas maneiras. E é isso que nós aqui precisamos preparar, a metodologia. Precisamos preparar uma metodologia básica de sucesso e deixar ela acessível para todos. E quando eu falo metodologia, pessoal, eu não estou falando em campo. Cada um tem a sua criatividade, cada um sabe comandar a sua equipe do jeito que tem que ter, e é por isso que existem os confrontos, não é verdade? Mas quando eu falo de metodologia, estamos falando de ponta a ponta, do início, quando você começa a montar a sua escolinha, até quando o jogador da sua escolinha está sendo muito bem representado, inclusive internacionalmente. A FEF, ela foi, na verdade, se lapidando ao longo do tempo, desde quando um grupo de professores começou a me motivar a escrever, a desenhar o projeto da FEF, e quando eu já estava quase com todos os pontos alinhados, eu recebi, eu acho que foi... Deus está muito presente, Renato, aqui na FEF. E eu recebo recados. Não tenho dúvida disso. Eu recebo, assim, alguns recados. E quando o desenho estava todo fechado, vamos fazer, nós precisamos de um campeonato. Não, as escolas precisam se legalizar disso, isso aqui. Quando estava tudo fechado, por um acaso, meu filho me chamou para assistir um filme do nosso querido Marcelo, né, da Espanha, da seleção brasileira. E ele, então, no filme dele, ele estava mostrando a história gloriosa dele, a família, o estilo de vida dele muito bem sucedido. E quando, então, nesse documentário, no filme dele, a repórter, lá, a jornalista, pergunta para ele de como é que aconteceu esse fenômeno, de onde é que ele veio. Então, o filme mostrou um pouco da escolinha lá, lá em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, da onde ele saiu. E o que eu reparei é assim, os alambrados estragados, uns postes enferrujados, falta de iluminação, falta de pintura, a quadra bastante deteriorada, estragada. E eu olhei assim e disse assim, poxa, mas tem algo estranho aí. Esse professor é como se fosse o pai de Marcelo, e Marcelo com aqueles carrões, aquelas casas, aquelas piscinas, tudo aquilo, bonito, glorioso. Mas quando a gente vê o projeto social da onde ele saiu, fica muito assim, a gente fica muito triste. Foi então que eu disse assim, bom, está faltando aqui essa questão de nós chegarmos e batermos na FIFA e pedir para incluir a participação, a autenticação do certificado da escolinha, e que essa escolinha ela tenha o direito, em qualquer que seja o contrato do jogador. Ele saiu de um clube, foi para outro, mas tem 0, tal por cento, eu não sei como é que vai ser isso, já tem uma equipe estudando isso, mas vamos entrar com a petição na FIFA. Isso tudo, pessoal, a gente vai conseguir, mas iremos conseguir depois que nós estivermos reunidos, nós estivermos com essa Copa aí já consagrada, e aí assim nós teremos força de chegar numa FIFA, por exemplo, e questionar, defender as escolas de futebol, os projetos de futebol. Renato, você sabe
que eu tenho um projeto que começou do zero. Hoje eu tenho cadastrado 594 alunos, estão cadastrados. A escola está parada em função dessa pandemia, em respeito também às vítimas, né, dessa catástrofe humanitária. Mas, em 3 anos, Renato, nós registramos 3.800 crianças, jovens e adolescentes nesse nosso projeto social, que jogaram futebol, tiveram algum fundamento gratuitamente. Então, o que eu quero dizer para todos é que esse projeto social, ele nos diz muita coisa, que diz para a sociedade muita coisa. E a gente precisa reforçar ele cada vez mais com instrumentos legais, porque só assim a gestão pública vai nos ouvir. Só assim a sociedade civil vai nos ouvir. Só assim ONGs e entidades como a FIFA irão nos ouvir. Então, é importante que todos participem. É importante que você fale com o professor que está na sua cidade, que está na cidade vizinha. Olha, vamos participar. Mesmo que você diga, por algum motivo, olha, eu não vou participar da Copa, mas o meu nome estará lá. Eu vou montar a escolinha agora. Nós teremos um departamento que a primeira missão dela é verificar a documentação da escolinha, se ela tem CNPJ, se ela não tem. Se ela tiver o CNPJ, ela vai direto para o processo de captação de recursos. E alguns já sabem que existem programas de incentivo fiscal que favorecem projetos sociais, como as nossas escolinhas de futebol. E um dos melhores programas do Brasil está aqui na Bahia. O programa Faz Atleta, que tem um teto de R$80 mil por ano, ou seja, é direto na conta do projeto social Escolinha de Futebol, esse dinheiro que vai servir para pagar os professores, vai servir para os uniformes, para os acessórios, para até o aluguel de campo e a participação de campeonatos, seja eles locais, sejam eles regionais, mas tem sempre uma taxa. Isso tudo vai estar coberto, e por isso que esse teto é de R$80 mil, que não é muito, né? Se a gente for colocar no papel, isso não é muito. Mas esse é um teto, é um dos melhores programas, e a FEF vai trabalhar junto com a escolinha para que isso seja, de fato, uma realidade. Uma outra situação que a gente precisa deixar bem claro aqui é que esses projetos sociais, eles são importantíssimos para a sociedade, para uma comunidade. Nós mesmos precisamos nos valorizar. A partir do momento que nós nos sentimos capazes, aí ninguém segura. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa fazer uma grande festa. E isso vai estar traduzido na Copa da Federação, que precisa da sua participação, precisa da participação dos professores que existem na sua cidade. A Copa da Federação, Renato, você sabe muito bem, mas é sempre bom relembrar, ela primeiro vai reunir os projetos sociais de escolinha de futebol do município. Cada município vai ter a sua as partidas dos seus confrontos entre as escolinhas que existem em cada município. Só vai ter um campeão. Esse campeão, ele vai representar o município, vai ganhar a taça da cidade, vão ter os prêmios, os troféus, as medalhas. Com certeza, algumas prefeituras irão fazer mais do que isso, farão uma festa mais à vontade. Claro que isso tudo vai estar dentro dos protocolos, né, e dos decretos municipais e estaduais. Mas depois dessa eliminatória, que a gente chama assim, esse campeão vai confrontar os campeões dos outros municípios daquela região. São 26 regiões do estado da Bahia. Você pode entrar no site, verificar lá em que região você está localizado, e vai dar para entender, caso seja campeão, quem é que vai pegar
na próxima fase. Depois, esses campeões, eles irão se confrontar e sairá o campeão da região. Depois, vamos para a etapa final. Os 26 campeões vão se confrontar. E aí, meu amigo, eu vou lhe dizer, a seleção, eu já comentei isso com você, a seleção que chegar na final e disputar a final, ela deve ser uma seleção que vai dar espetáculo aqui em qualquer lugar. E essa sua ideia, essa sua aproximação com a Europa vem a calhar. Porque nós vamos para o Mundial, nessa seleção, e passaremos esse tempo no Donbass. Para quem não sabe, e a gente está em fase de protocolos de entendimento, de oficialização, de intercâmbio, mas o Instituto Donbass é um resort a 20 quilômetros de Paris. Se concentram os principais jogadores do mundo, inclusive Zidane vai para lá. E eles têm muito contatos com outros times e bons times, boas seleções na Europa, nos Estados Unidos, na América, na África. E é muitíssimo interessante essa aproximação. Nós estamos a todo vapor fazendo esse entendimento jurídico. Isso está caminhando muitíssimo bem. E eu já estou sonhando com essa seleção campeã passando esse período, essa temporada lá nesse resort na França. Não esquecendo que nós teremos um compromisso em Barcelona em 2022, onde veremos a nossa seleção, e aí, nesse momento, é a nossa seleção, a seleção de todo o estado da Bahia, né? Que estará lá confrontando com as melhores seleções do mundo de futebol de base. É um campeonato realmente muitíssimo forte, de alta qualidade. São vários representantes de times europeus que participam. Mas, enfim, seja muito bem-vindo, Renato. Essa superintendência de esportes, ela precisa de pessoas capazes. Eu tenho certeza que a sua história, a sua experiência virão a desenvolver o nosso futebol do jeito que ele tem que ser. A gente precisa colocar aí várias escolas funcionando em todo o estado da Bahia, resolvendo a situação social, mas também precisamos de um time bom, um time forte, que apareça na Europa e aí, quem sabe, os garotos possam ficar até por lá. Eu fico torcendo pelo melhor para eles. Mas, com certeza, nós estaremos muito bem embasados juridicamente, caso isso ocorra. E quem vai ganhar não é a federação. Isso é feito para as escolinhas. Isso é feito para os projetos sociais de escolinha de futebol do estado da Bahia. E você sabe, Renato, que a gente vem conversando bastante. Você sabe que já existem movimentos para que apareça uma federação em Brasília, outra no Ceará, outra no Rio de Janeiro, outra em Alagoas e outra em São Paulo. Pelo menos, e agora no Rio Grande do Sul. Então, veja bem, eu estou aqui e eu tenho certeza que eu estou sendo iluminado por Deus, que a minha vida inteira foi pautada nessa companhia. Mas eu acredito, Renato, que chegou a hora de nós estarmos juntos, de nós termos uma representatividade. Você vê, até motorista de Uber tem sindicato, tem esse... Como é que pode o negócio? Eu me vacinei hoje, viu? Quero agradecer a Deus. Eu quero também reforçar o meu desejo para que as crianças, os jovens e adolescentes se vacinem o mais rápido possível. E me parece que isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Olha o que eu estou te falando. A gente vem pedindo aqui, vem insistindo. Já estou com uma pauta aí com o governador. Vou tocar nesse assunto.
estão dizendo, não toque nesse assunto, eu não estou prometendo nada, apenas eu estou insistindo e querendo que as crianças realmente sejam logo vacinadas. Porque, Renato, você sabe muito bem, nós estamos no século XXI, irmão. O que é que esse homem não faz na vida, pelo amor de Deus? O homem, se quiser, faz em 2 tempos, faz 200 milhões de carros em 2 dias. Quer dizer, não pode se fazer as vacinas. O que é que está acontecendo, pelo amor de Deus? Então, a gente precisa bater de frente, estar junto, estar abusando, estar perturbando, enquanto os nossos professores estão treinando os meninos, seja ele virtualmente, seja presencialmente, tem que ser dentro dos protocolos estabelecidos no momento. A gente tem que estar juntos nesse momento difícil de crise. Não pode se rebelar. Porque eu vou treinar. Não. Tem que estar dentro dos decretos e dos protocolos. Se é injusto ou justo, isso não vem ao caso. O que importa é que a federação vai apoiar todos os decretos e protocolos aí existentes. Isso não tenha dúvida nenhuma. Então, professor, é claro que a gente recebe aqui muitas mensagens e muitos assuntos e atenda a todo mundo, e tem muita gente querendo que eu vá brigar com o prefeito. Tem muita gente que quer que eu vá brigar com o governador. E não é bem assim. A gente sabe muito bem que nós estamos passando por uma crise humanitária, pandêmica sem precedentes. Nós tivemos em 1912 uma situação parecida, que nós tivemos 3 ondas. A gente está passando pela 3ª onda agora. Quando eu desenhei o projeto da Copa da Federação, eu tinha imaginado, não é que eu tinha imaginado, é que os cientistas aqui, que eu busquei informações, amigos meus, colegas que estudam isso, que trabalham com isso, eles me falaram, olha, em julho já é uma boa época para que você consiga trilhar e você consiga aí alavancar esse projeto. Mas eu já estou vendo que a gente vai precisar de treinamento. E como se alastrou em junho essa questão dos decretos e das restrições existentes, a gente vai precisar de 90 dias, Renato, para esse treino. Tem muitos e muitos atletas aí que estão fora do peso, estão fora de forma. A gente também não pode fazer uma Copa, atenção com isso, com uma baixa qualidade. Renato, a live vai acabar em 1 minuto. Eu gostaria muito que você pudesse responder as perguntas que estão aí. Depois de tudo, o prêmio... eu não estou entendendo bem, está faltando, vai me desculpando, mas a gente vai analisar todas as perguntas e iremos responder. Mas, Renato, por favor, encerre essa live e muito obrigado a todos, uma boa noite. No sábado, às 18 horas, estaremos reprisando essa live aí para todos vocês. Muito obrigado. Eu quero, na verdade, agradecer essa oportunidade. O tempo é curto e engraçado, né? Nós estamos disputando espaço com o Esporte Clube Bahia, mas também com a Juazeirense, que está ganhando do todo-poderoso Cruzeiro. Não perca a Live das Lives, às 18 horas. Realização: Federação das Escolas de Futebol da Bahia.